Estamos aqui juntos novamente para a gravação de mais um vídeo. Para quem não se recorda, eu sou o Miro Alamino. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre comportamento e algumas outras coisas, sobre erros. Nós temos um vídeo extenso, mas eu tenho a honra de estar junto de um convidado muito especial para mim, que é o Richard. Olá, o Richard, que está aqui ao meu lado, ele trabalha com propaganda, marketing digital, enfim. Ele se apresenta a você, Richard, fala um pouco de você. Olá pessoal, meu nome é Richard, eu sou publicitário hoje especializado mais em marketing digital. Fui convidado pelo meu amigo e muito mais um mentor de vida. Há muitos anos já de amizade aí. O mentor está longe de botando pressão, e hoje ele falou que vai botar mais pressão ainda. Hoje eu vou encostar na parede. Eu tenho a honra de estar aqui hoje. A honra é toda minha, gente. Bom, Richard, eu gosto desse canal que a gente criou. Ele, na verdade, é um canal voltado a... Ele ajuda um pouco na educação do jovem, disso tudo, mas ele tem também um conteúdo adulto muito importante, porque fala sobre comportamento. E comportamento é uma coisa que poucas pessoas entendem o quão abrangente é essa palavra. Quando eu falo de comportamento, eu falo de tudo. Eu falo sobre valores, eu falo sobre, enfim, uma série de coisas. E falando sobre valores, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é que você se definisse para mim segundo os seus valores. É uma pergunta difícil. Principalmente ao vivo aqui, né? Gravando. Sim. Mas use da sua imaginação, daquilo que você... Eu vou tentar te ajudar, assim como isso vai servir de exemplo também para quem estiver tentando, porque o vídeo de hoje eu quero que vocês que estão nos assistindo façam uma definição dos seus valores. Então, por isso que eu iniciei o meu bate-papo aqui com o meu convidado. Um desafio, eu tenho que sair desse vídeo definindo meus valores. Ele vai definir os valores dele. Então, por favor, eu quero que você se autodefina segundo os seus valores. Eu sou um cara que valoriza trabalho, responsabilidade e lealdade. Acredito que uma regra seria não fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem comigo, então, um termo mais claro, empatia. Eu gostaria de dizer assim, empatia de forma um pouco egoísta, até porque algumas atitudes dos outros para conosco fogem muito do bom senso, então eu acho que não devemos ser tolos o suficiente para ficar carregando algumas coisas. Existe até uma história interessante sobre isso. Você falou sobre carregar, depois nós vamos entrar na sua definição, que eu achei super interessante. Parabéns. Você falou sobre lealdade, honestidade, trabalho. Tudo isso é enraizado no conteúdo de que você realmente tem valores absolutos e que você tem como definição de vida, definição de pessoa, uma importância muito grande naquilo que você realiza. Porque o que nós temos que fazer, como diz os outros grandes filósofos, né, que eu gosto de acompanhar, e eles dizem que nós temos que ser cada dia melhor. Eu acho que é para isso que nós existimos, para que nós possamos, a cada dia que passa, ser melhor. Então a tua definição foi muito interessante, eu achei isso bacana, você entendeu? Agora, quando você falou sobre a sua definição, você deixou um ponto de interrogação, que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito, sabe, que não é para te encostar mais na parede, mas eu não quero que você se afaste de mim. A pressão está aí para ensinar. Não. Mas deixou um ponto de interrogação. Quando você falou trabalho, você tem uma definição de você fez uma definição de você para mim, profissional. Certo. Agora faça uma definição, segundo os seus valores ainda, pessoal. Você no pessoal, você só tocou na parte que você citou como até um pouco egoísta. E eu quero deixar bem claro aqui que nós somos indivíduos que têm que aprender a viver o coletivo. Então lembre-se sempre dessa palavra. Nós nascemos indivíduos e morremos indivíduos. Nós somos um. Que tem que aprender nessa vida a viver com os outros.
no coletivo. É aí que entra uma parte muito interessante da pergunta que eu fiz agora para você, que é: me defina o seu pessoal. Você, pessoa, Richard, quais são os seus sonhos? Cara, acho que o que me define no modo pessoal seria a família, poder prover para todos o meu melhor. Amizade, companheirismo, por mais que seja muito difícil, assim, em alguns casos ou outros, mas a tentar sempre será possível. E saúde, cara, porque uma vez que eu tenho saúde, eu teria disposição para conseguir entregar tudo isso que eu quero. Poxa, realmente quando eu disse que era um convidado especial, eu não menti. Vocês estão vendo que ele tem uma definição interessantíssima, inclusive de valores pessoais, colocando família em primeiro lugar. E a família, ela estando em primeiro lugar, é muito importante, porque você consegue ter um conteúdo interessante, que nós vamos entrar depois falar sobre isso, que é ética, entendeu? E religiosidade. Não é religião, não confunda, por favor. Religião, existem mais de 50 religiões, eu não quero aqui dizer quem sou eu para dizer qual é a certa ou a errada. Na verdade, a religiosidade é importante, porque é da religiosidade que saiu a ética. Nós vivemos um mundo contemporâneo que veio lá dos tempos grego-romano, foi de lá que foi tirado os nossos conceitos de ética, que significam o que é a ética. A ética define o que é certo, o que é errado, as nossas leis, as nossas regras de convivência, de sociedade, entende? A ética, ela está presente em tudo isso, né? Então, a pergunta me foi respondida, eu gostei, e eu só quero mais uma vez perguntar para você, ainda não está totalmente respondido, por que você se julga egoísta? Eu acho que por distância de emoções. Entendo. Ao racionalizar, eu sempre trago mais pro meu lado. Você sempre racionaliza? Isso. E isso traz isso para você. Faz com que você seja singular, seja indivíduo. Sim. Então isso faz de você uma pessoa realmente especial. Porque o que nós devemos aprender e levar muito a sério é justamente isso. Essa autodefinição de valores, que é uma lição de casa para vocês, que estão aí me assistindo hoje. Eu quero que vocês definam os seus valores, e a participação do Richard ficou mais importante, ficou mais interessante ainda do que eu imaginava, porque eu não sabia realmente, foi uma surpresa as suas definições de valores. E era a primeira vez que eu Mas ela ficou muito importante nesse vídeo, porque nós temos o hábito de dizer, falar, no meu tempo, né? Eu tenho mais idade que ele, mais que o dobro, então eu posso dizer que no meu tempo era diferente, no meu tempo nada, não existe isso. Nós estamos aqui gravando um vídeo que é hoje, eu só tenho hoje. Eu falar para os meus filhos ou para os meus amigos, no meu tempo era diferente, no meu tempo era melhor, meu tempo... Não, isso já passou, meu tempo, quem gosta do passado é museu. Entendeu? Nós não temos que viver o ontem, nós temos que viver o hoje. E para vivermos o hoje com qualidade de vida, com sucesso, em tudo que nós decidimos empreender, nós temos que ter noção de que nós vivemos um hoje diferente, que ele muda a todo instante. E numa velocidade tremenda. Nós temos que estar sempre acompanhando isso. Nós temos que ter conhecimento disso. Então, para que nós possamos ser melhores a cada dia, nós temos que, estar sempre conhecendo e aprendendo, estarmos abertos para as críticas, para tudo aquilo que nós recebemos. Isso é muito importante na nossa vida. Então, para que vocês definam os seus valores, e eu quero que hoje vocês todos que estão me vendo vão definir os seus valores. Mas vão definir os seus valores segundo o que é importante para vocês de verdade. O que vai fazer bem para vocês. O que faz vocês se sentirem melhor. Porque às vezes a gente está dando murro em ponta de faca e não percebe. E por quê? Porque nós esquecemos dos nossos valores, do que realmente é importante para nós.
O que realmente é importante para você? O que realmente é importante para você, Richard? É pra isso, né? Ela me pega de surpresa. Vamos lá. O que é importante pra mim? Família, trabalho e amizade. Boas amizades, né? Defina a amizade para mim, segundo os seus valores. Uma pessoa que eu possa contar, eu não digo financeiramente ou no contexto material da coisa, mas que eu posso contar em momentos que eu preciso, tipo, desabafar, falar sem ser julgado. E você acha que a quantidade de amigos é importante? Ou... Não, acho que mais de qualidade mesmo, porque por mais que a pessoa me escute, ela pode se julgar por dentro de uma maneira onde que, tipo, não adianta de nada ter desabafado com aquela pessoa, porque ela só ouviu e criou seus próprios julgamentos e educadamente não expressou no momento. É uma definição muito interessante, até porque eu, sinceramente, talvez o número de amigos que eu tenho, não passem do número de dedos que eu tenho nessa mão. São realmente muito poucos. É muito poucos, porque entendam que também existem pessoas que gostam de comparar a vida com um vagão. Um vagão não, com um trem. E existe até música sobre isso, né? Trembala, eu acho muito bonita aquela música, eu gosto muito. Mas independente daqueles que descem do vagão, que são aqueles que nos deixam pela idade, pela doença, pela passagem, pela morte, não importa. É importante lembrar que esse trem, na minha opinião, é um trem que você muda de vagão quando você quer. Porque nós hoje somos pessoas diferentes do que fomos no passado. Nós temos que mudar de vagão. Se nós permanecermos sempre no mesmo vagão, não só as pessoas que são importantes para nós vão desaparecer, nós não vamos ter mais amigos, não vamos ter mais família e você não aprendeu nada. É muito importante que você esteja no vagão e que você possa mudar de vagão. A cada momento, são os momentos de vida que nós temos. Então essa mudança nesses vagões faz com que cada vez que nós mudemos, nós conheçamos novas pessoas, novas amizades e assim sucessivamente. Porque, olha, como eu disse na minha apresentação, no vídeo anterior, eu tenho muita experiência de vida. E eu falo com propriedade quando digo para vocês que esse trem, ele existe sim. E vai chegar o meu momento, a minha parada final, onde eu vou descer do vagão. Só que antes que isso aconteça, eu jamais vou permanecer no mesmo vagão. Eu vou continuar andando sempre em frente. E dessa forma eu vou adquirir mais conhecimento, eu vou poder falar com mais propriedade, inclusive para vocês, nesses vídeos que nós gravamos. Eu vou poder, ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque eu acho que nós devemos viver somente para isso, para sermos melhores a cada dia. Hoje eu estou falando pouco sobre a educação dos nossos filhos, mas como ele falou das amizades, eu quero que vocês entendam. Sejamos nós os melhores amigos dos nossos filhos. Mas lembre-se que o seu filho, ele é seu filho. Jamais se abra com o seu filho a intimidade, as coisas que são problemas que vocês enfrentam. Seus filhos não devem saber disso. Porque senão vocês vão trazer seus filhos ao mesmo nível que vocês. E aí a conversa fica quase que impossível, porque vocês vão se ofender. A não ser que vocês estejam preparados para isso. Se vocês estiverem preparados para compartilhar a ideia de um jovem adolescente, uma opinião de um jovem adolescente na sua vida, ótimo. Então você se deu bem com isso. Mas, será que você tem certeza absoluta que isso vai fazer bem? Então, na definição de valores hoje que eu quero que vocês façam, incluam isso muito bem. Eu fiz essa citação, esse momento de falar dos filhos, porque eu quero que vocês incluam isso. Porque vocês viram que ele falou família, mas ele fala família como provedor. Mas antes de ter idade suficiente para ser provedor, ele foi criança. E eu tenho certeza, só de olhar para a cara do Richard, dá para a gente saber que o Richard deve ter dado um trabalho danado para a mãe dele, né?
Então, isso aí de bonzinho não tinha nada. Eu sei porque é amigo do meu filho há muitos anos e eu falo também com propriedade que deve ter dado um trabalho danado. Mas hoje, vejam, a mãe dele, os pais dele e a vida fez com que ele constituísse valores que são o que a gente pode chamar de valores absolutos. Ele já não precisa, nesse momento, se esvaziar o balde, ele já está com os valores resumidos. Ele agora vai encher esse balde ao decorrer da vida da forma correta. Ele está preparado para os relacionamentos que ele tiver, para as amizades. Então cumpriu o desafio? Vamos dizer que parte dele, porque você ainda é novo. Entenda que vão haver, no decorrer do tempo, desafios ainda muito maiores. Mas você está preparado para isso. Então você não cumpriu o desafio. Você está preparado. Ele falou que ia botar pressão mesmo. Preparado para isso. Tá? Porque eu quero que você me diga. Eu falei sobre o trem, sobre as passagens dos vagões. Me diga o que você acha sobre essa minha fala. Eu acredito que o que você quis passar é como se a cada vagão... A gente estamos dentro de uma viagem na vida. É como se a cada vagão tivesse 1001 possibilidades. Tanto de conhecer, aprender, me comunicar, fazer network, aprender novas coisas, aplicar novas coisas. Eu acho que seria isso. É isso e mais o quê? Faltou uma coisa muito importante. Não sabe disso. Ah, sabe sim. Tenho certeza. Lembre-se do que você falou e o que faltou. Na passagem desses vagões, você carrega as amizades anteriores ou não? Ah, tá. Entendi. Então aí aprendemos com a parte emocional da coisa, então. A parte emocional. Sim. Porque mesmo que nós não possamos viver do passado, é o passado que faz quem nós somos hoje. Então, se nós vamos ou não carregar esses amigos, se o relacionamento os casamentos antigamente duravam 20, 25, 30, 50 anos. Hoje, nós vamos, quando fizermos os vídeos voltados para a adolescência, nós vamos falar muito sobre isso, sobre os filhos de pais separados, que hoje é muito comum. As famílias têm, os pais abandonam as famílias ou simplesmente se separam. A gente vai falar muito sobre isso, né? A convivência do filho com os pais separados. Então isso daí vai ser um tema muito importante, mas não hoje. Hoje nós estamos definindo valores e eu pergunto para você agora, Richard, esteja preparado para a próxima pergunta. Vamos lá. Você é filho de pais separados? Sim. E isso afetou você no quê? Houve rebeldia? Não, acho que não houve rebeldia, foi tipo entender minha parte. Eu acho que aprender sobre ser homem. Porque uma vez que eu fui aprendi isso com a minha mãe, ela deu o melhor dela. Eu aprendi a ser homem, mas com base no que uma mulher ensinou. Eu acho que faltou da parte de um homem. E é o que me faz hoje buscar e entender isso. Entendo. Mais atenção, sabe? Então vocês veem que é muito importante o que eu falei no primeiro no primeiro vídeo, o núcleo familiar. Eu me tornei órfão muito cedo, de pai e mãe. Depois, em um outro vídeo, eu vou falar com que idade. E eu tive que buscar, na minha avó, ela fez o papel de mãe para mim até os meus 29 anos. Isso foi muito importante para mim. Mas me faltou a figura de pai. A figura masculina. Isso. E essa figura, ela é muito importante porque ela nos traz definições de valores que são importantíssimos para que nós possamos ultrapassar linhas que são como barreiras na vida da gente. Para que a gente não estacione, para que a gente não tenha nenhum trauma, para que a gente não fique parado, nós temos que ter a mente aberta, porque eu tive vários pais. Meu pai, eu o perdi com 17 anos,
E minha mãe com 24, acabei dizendo. Mas eu já vivia sozinho desde os 14 anos. Eu me tornei independente com 14 anos. Mas isso não fez de mim o melhor ou o pior. Isso fez com que eu reconhecesse, graças a Deus, que eu podia ter o que eu não tinha em casa. Eu busquei nas amizades, o conhecimento. Eu sempre gostei de me aproximar de pessoas mais velhas, porque elas têm conhecimento para passar. Isso sempre foi muito importante para mim. A vida foi muito boa para mim, eu não posso reclamar. Foi por isso que eu adquiri conhecimento suficiente que eu quero compartilhar com vocês agora. Principalmente vocês que são jovens, pais e mães jovens, não só os antigos, os do meu tempo, mas sim essa geração que vem aí tendo filhos cedo e muitos dizem, eu perdi minha juventude porque eu tive filhos cedo. Não, você nunca perde nada, isso é ponto de vista. Você não precisa deixar... isso me fez eu lembrar de uma pergunta muito interessante, Richard. Você acha que porque duas pessoas se juntam com pouca idade, vamos supor, uma menina de 16, 17 anos, ainda menor, ela vira mãe, e um garoto com seus 20 anos de idade vira pai? Vamos colocar essa figura ilustrativa no nosso vídeo. Então, um casal onde o rapaz tem 20 anos e a menina 16. Qual a probabilidade, quais as chances em percentual desse casal dar certo na vida? E para esse casal dar certo na vida, o que é necessário? As chances, eu não saberia dizer uma taxa, mas eu conseguiria dizer alguns pontos que fariam dar certo. Ótimo. Para um cara de 20 anos, eu acho que ele estaria primeiro e unicamente focando em si, trabalhando, estudando mais, aproveitando melhor o seu tempo para trazer mais dinheiro para dentro de casa, uma vez que você teve um filho agora, ainda com uma garota nova que teve que abandonar a escola, outras coisas que ela deveria estar fazendo, ao invés de cuidando de um filho. E eu acho que a parte mais importante ali seria a responsabilidade da parte do homem, uma vez que ele é o mais velho e trouxe uma mina mais jovem para essa circunstância, entendeu? E eu acho que para dar certo, toda a importância eu acho que seria da parte de responsabilidade do homem. Vocês viram como é importante a definição de valores? Com essa resposta, eu fiz essa pergunta para o Richard com segundas intenções. Porque eu coloquei um garoto de 20 anos, uma menina de 16, com um filho. Ele entendeu isso e ele pôs a responsabilidade nas costas do homem. Vocês lembram da definição de valores dele? Tanto pessoal quanto, assim, digamos, da parte de definição total de valores? Ele sempre colocou ele como provedor, entendeu? E colocou ele que quando houve a falta do pai, ele foi criado pela mãe, mas que a mãe deu para ele os valores reais de como ele seria um homem. Eu acredito que minha mãe conseguiu isso. Ela não só conseguiu, os parabéns, olha. Palmas para sua mãe, porque ela conseguiu. Foda, cara, minha mãe foi foda. Sua mãe foi uma pessoa assim, olha, que merece palmas, porque foi muito importante. E você vive de acordo com as suas definições. Ela merece. Você está vivendo segundo a sua definição de valores. E você? Está vivendo segundo a sua definição de valores? Vocês já pensaram que talvez o sofrimento, a angústia, o mal-estar, a falta de sucesso naquilo que vocês fazem é porque vocês não têm os seus valores bem definidos ou porque os seus valores não combinam com aquilo que vocês desejam, com os seus sonhos, com tudo isso? Pensem nisso. Pensem, mas pensem profundamente. Definam hoje seus valores. E para que vocês possam definir, vocês têm que realmente tomar decisões. Você só pode definir os seus valores tomando a decisão certa para a vida de vocês. Então decidam hoje o que você vai ser daqui para frente. De hoje em diante, do dia que vocês virem esse vídeo, eu quero que vocês definam. Então definam hoje o que vocês vão ser daqui para frente. Se necessário for, esvaziem a lata. Quem não viu o primeiro vídeo, veja para entender o processo da lata.
definam hoje se vocês vão ter sucesso. E lembrem-se, poucas, mas muito poucas pessoas têm sucesso na vida. Sabe por quê? Você sabe por quê? Eu diria que foi... E muitas pessoas, veja, você pode ser um ou simplesmente mais um. Sim. Então, por que poucas pessoas têm sucesso na vida? Que elas conseguiram desenvolver tanto a sua parte emocional quanto mental para seguir em frente com tolerância, resistência e continuar seguindo em frente, uma vez que os valores criaram como se fosse limpou, né, sua viseira, seus olhos no que ela tem que fazer para chegar até lá. Eu tenho um vídeo que eu postei já faz um tempo, desses shorts, e ele fala um pouco sobre isso. Mas eu vou dizer para você que é até mais simples, tá? Muito poucas pessoas têm sucesso na vida simplesmente porque a vida é dura. Mas é muito dura. A vida é muito, ela vai bater muito em vocês. A vida é dura e poucas pessoas, muito poucas pessoas focam na solução dos problemas. Muito poucas pessoas querem realmente fazer algo. Porque a pessoa que tem sucesso na vida, ela sempre quer fazer algo. Enquanto que as pessoas que não têm sucesso, elas acham que algo deve ser feito por elas. Eu estou quase definindo o Brasil agora, né? Um momento de piada, tá, gente? Porque é muito comum as pessoas desejarem e acreditarem que algo deve ser feito para elas. Quando, na verdade, as pessoas que têm sucesso, elas é que decidem, elas querem fazer algo, sempre. E fizeram o que tinha que ser feito. Exatamente. Então, eu acho que a importância de definir valores está aí. Para que vocês possam ter sucesso, e eu gostaria que todo brasileiro, todo o mundo tivesse sucesso. Não haveria mais guerras, haveria paz, porque todo mundo teria sucesso. Mas para isso acontecer, é muito importante que nós nos lembremos que nós somos indivíduos. Nós nascemos indivíduos para viver em coletivo. O que você faz para viver no coletivo, para viver na sociedade em que você convive? Para participar, para estar presente no dia a dia com seus amigos do trabalho, nos seus relacionamentos, das pessoas que... Enfim, o que você faz, Richard, para viver no coletivo? Personalidade agradável. Agradar as pessoas te ajuda a viver no coletivo? Não diria agradar os outros, mas não fugir da ética. Boa resposta. Não fugir da ética. Mas você tem coragem de dizer, quando necessário, a sua opinião sem medo? Segundo os seus valores, ou você omite? Ou você simplesmente não fala nada? O que você acha que é melhor? Cara, eu vi que, pelo menos nas situações em que eu deveria ter feito isso, trazer a pessoa para perto, num contexto ali onde só estava você e ela, como que eu diria isso? Uma conversa só eu e a pessoa, onde eu expressaria essa opinião, mas de forma a ajudá-la, que realmente fosse agregar na vida dela. Agora, se aquela opinião eu vejo que parte do meu conceito do que é certo, eu prefiro guardar pra mim e deixar que a pessoa viva da forma que ela acredita que deva viver. Eu acho que essa é a resposta certa, porque na minha experiência de vida, inicialmente eu procurava dizer o que as pessoas queriam ouvir. E eu tinha, claro, muitas pessoas à minha volta. Quando eu decidi dizer, não o que as pessoas queriam ouvir, mas o que elas precisavam ouvir, passei mesmo a ter mais pessoas à minha volta. Porque, na verdade, as pessoas devem ouvir o que elas precisam ouvir. Isso transforma você num líder nato.
Mas isso acontece quando você amadurece, quando você chega a um ponto da sua vida em que a verdade absoluta é aquilo que toma conta de você de dentro para fora. Você entende? São coisas e como eu poderia me expressar melhor? É uma necessidade. Mas o que eu quero realmente saber, porque o fundamental deste vídeo que nós estamos gravando é saber os seus valores, é que você defina os seus valores. Então eu vou fazer uma coisa muito importante, eu vou pedir para vocês que a partir de hoje você decida quem você vai ser amanhã. Defina os seus valores, mas para que você decida realmente quem você vai ser. A partir do momento, esse vídeo, eu não sei quando que cada um de vocês vai assistir ele, mas quando vocês decidirem, lembre-se disso. Decida quem você vai ser amanhã. Isso é o mais importante. E eu digo para você e pergunto para você, você já decidiu quem você vai ser amanhã? Sim. Porque esse vídeo ele trouxe para vocês o início de vários outros que nós vamos fazer sobre valores, nós vamos falar novamente, outras coisas, e temas que são do comportamento humano. Mas para que você tenha sucesso na sua vida, para que você atinja os seus objetivos, para que você consiga realmente ser uma pessoa feliz, é necessário que você haja uma concordância entre valores e quem você é. Então, mais uma vez eu pergunto, aliás, eu digo e peço, decida hoje quem você vai ser amanhã. Concorda comigo, Richard? Totalmente, cara. Totalmente. Depois que eu passei a, dar uma olhada, né, pesquisar a fundo sobre essa questão de valores, até porque eu entendi que valores costuma ser clarear a gente do caminho, as atitudes que devemos tomar diante das coisas que nos acontecem, com foco nos nossos objetivos, né? Então, exemplo, uma circunstância que chega pra mim, se eu tenho meus valores definidos, eu vou saber como agir naquela situação sem que eu não saiba o que eu tô fazendo. Exato. Num dos cursos que hoje eu sofri 2 AVCs e tenho o lado esquerdo praticamente todo paralisado, estou fazendo fisioterapia, estou passando por alguns problemas. Então passei a fazer através de vídeos o que eu fazia antes através de palestras que eu dava e cursos que eu ministrava. E eu tinha o hábito de, nesses cursos, dizer muito isso para as pessoas, que elas têm que definir quem elas são realmente. Há uma falta de definição de valores, que são importantes, e há uma falta de definição que é uma decisão. Isso é uma decisão só sua. Ninguém decide isso por você. Quem você vai ser não pode sofrer influências de amigos, de pessoas, de familiares. Não. É você quem decide quem você vai ser a partir de agora. Então decida hoje quem você vai ser amanhã. É uma decisão que nós tomamos para que nós possamos ser amanhã cada vez melhores. Sempre. A gente não pode falhar com isso. Não pode faltar com isso. É um compromisso que nós assumimos com a gente mesmo, conosco mesmo. Faça isso, decida isso, seja isso. E a história que eu disse anteriormente é uma história antiga de um sábio, está na internet, para quem quiser pesquisar, que diz que um sábio vinha caminhando com o seu discípulo e chegando à beira de um riacho, ele viu uma senhora, uma moça, que não tinha condições de atravessar o riacho sozinha. Sem falar nada, ele a colocou sobre os ombros e atravessou o riacho. E na religião deles, isso era terminantemente proibido tocar uma mulher. O discípulo, incomodado com essa situação, na hora não disse nada. Passado alguns dias, o discípulo voltou ao mestre e disse: Mestre, o senhor me perdoe, mas eu estou muito incomodado. E o mestre então perguntou por quê? E ele respondeu: porque o senhor tocou uma mulher. O senhor pôs ela nos braços, nos ombros, e atravessou o riacho com ela.
deixando ela do outro lado, e ela nem obrigado disse ao Senhor. O sábio sorriu e disse ao discípulo: eu a deixei do outro lado do rio e para mim acabou. Você continua carregando essa mulher sobre os ombros? Entenderam o que isso significa? Nós, às vezes, somos infelizes porque nós ainda estamos carregando a mulher nos ombros. Ele cometeu um ato que não deveria, mas, terminado o ato, acabou. Então, a decisão que vocês vão tomar hoje, eu contei essa história porque quando vocês decidem hoje o que vocês vão ser amanhã, vocês deixam para trás a mulher do rio. E vocês passam a ter uma condição melhor de vida e serem felizes com vocês mesmos. Eu gostaria, o vídeo de hoje está encerrando, mas eu gostaria antes de prestar uma homenagem, dando os parabéns à mãe do Richard, que fez deste garoto um grande homem. Entendeu? Eu deixo aqui as congratulações, os parabéns à mãe do Richard, porque ela merece. Parabéns, olha, muito, mas muito obrigado, Richard, por ter participado comigo hoje desse vídeo. Eu espero que não seja somente esse, que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos outras vezes, que você venha compartilhar comigo os seus conhecimentos, porque eu não sou nada, nem ninguém, e embora tenha adquirido, como disse, um vasto conhecimento e tudo mais, mas eu só sei que nada sei, como disse o grande mestre. Bom, obrigado pelo convite. É incrível quanto, tanto dentro dos vídeos agora, quanto fora dos vídeos, esse cara tá sempre me ensinando, fazendo refletir mais sobre minhas próprias ações. Inclusive, às vezes eu deixo levar, faço umas perguntas mais profundas, que eu sei que a resposta vai me agregar e esse cara tá aqui me impressionando. Cara, eu acho que é mais gratificante pra mim estar participando do que pra você que eu esteja aqui. Não, é muito importante a tua participação, foi importante. E assim como ele que fez um comentário, não deixem de fazer os seus comentários, de fazerem as suas críticas, porque é disso que nós vivemos. É desse compartilhamento mútuo entre nós que nós podemos ter vontade de crescer sempre juntos e no futuro nós podemos inclusive utilizar o que vocês trazem como pergunta, como comentário no tema do próximo vídeo.